Olá, amigos, uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a fidelidade. E eu gostaria de lembrar com vocês uma fidelidade máxima que foi demonstrada por um pequeno cão no Japão. Esse cãozinho chamava-se Hachiko. E ele foi adotado ainda bebezinho por um professor. E a amizade entre ele e o seu professor, e o professor era tão grande, que ele criou um hábito. Todas as manhãs ele levava o seu tutor até a estação de trens de Shibuya, em Tóquio, e no fim da tarde ia esperar o seu professor, o seu grande amigo. Isso durante muito tempo. Bem, um dia ele levou o professor, foi buscá-lo à tarde, mas esse professor não voltou. Infelizmente, ele teve um AVC enquanto estava dando uma aula e o cãozinho ficou aguardando em vão. Passaram-se horas e o professor não chegava, passou-se dias, passaram-se meses, passaram-se anos. Por 10 anos, esse cão esperou o seu grande amigo voltar. Embora oferecessem a ele um lar estável, bom alimento, a sua fidelidade não permitia aceitar. Ele continuava na estação de trens de Shibuya, acreditando que um dia seu dono voltaria. Bom, ele enfrentou ali calor intenso, muito frio, neve, e 10 anos depois, esse cãozinho morreu velho e doente. Na verdade, a fidelidade desse cão tem servido de lema para se restaurar a fidelidade dos seres humanos. Lembrando que na estação de Shibuya tem um cão, uma estátua desse cãozinho, onde as pessoas depositam flores, onde é ponto de encontro turístico. Ele já foi tema de 2 filmes, muitos livros, e agora é tema da nossa conversação aqui. Bem, mas alguns humanos também foram um exemplo de lealdade, principalmente a Deus. Lembramos-nos de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados à Babilônia e num determinado dia foram levados a um lugar onde um obelisco estava representando o rei Nabucodonosor, e a ordem é que eles se curvassem diante desse obelisco. Eles não fizeram isso, aceitando que essa negativa poderia resultar na morte dos 3, eles se mantiveram leais ao seu Deus, o Deus verdadeiro. Bem, o relato diz que por causa dessa ousadia, eles foram levados a uma fornalha. Todos nós já conhecemos o que aconteceu em seguida. Então, esse foi um grande exemplo de lealdade dos humanos, né? Bem, nos tempos modernos, muitos Sadraque, Mesaque, Abdenego, embora estejam em Babilônia, ou estavam em Babilônia, se negaram a se curvar e a adorar um Deus falso. Muitos deuses a Babilônia tem exposto, servido à la carte para quem queira se curvar diante deles. Um desses deuses é
Hidra de Lerna. Já ouviram falar? Pois bem, esse deus, Hidra de Lerna, é um deus da mitologia grega. É um monstro marinho e tem um corpo de dragão e 7 cabeças. Bem, Hidra de Lerna seria mito ou não? Muitos creem que é um mito, mas não é um mito. Essa figura de uma cabeça, de 7 cabeças num só corpo, ela já foi falada por Jesus que existiria nos últimos dias. Isso está no livro do Apocalipse, no capítulo 17. Esse monstro, ele tem sido adorado por alguns que se curvam diante dele com um servilismo, uma dedicação e uma lealdade que realmente impressionam. Dispostos a enfrentar as intempéries, até a morte, se preciso for, para defender tal divindade, muitos acreditam que essa divindade se refira ao Deus verdadeiro. Gostaria de lembrar o que Jesus diz em Mateus 24, versículo 24. Jesus disse que no tempo do fim surgirão falsos cristos, ou seja, falsos ungidos. A palavra Cristo, sabemos, significa ungido. E Jesus, que nos últimos dias surgiriam falsos ungidos e desencaminhariam, se possível, até mesmo os escolhidos. Bem, voltando ao protagonista desse vídeo, que é o Hachiko, ele nunca se deixou subornar, como foi dito, pela promessa de uma vida melhor, uma vida infindável. Ele foi leal ao seu tutor até o fim. Isso nos realmente enche de orgulho, saber que é possível uma criatura exercer esse tipo de lealdade e fidelidade. Bem, Alexandre Herculano, que é um poeta português, ele disse a respeito dos animais: quanto mais conheço os humanos, mais estimo os animais. Eu também. E vocês? Uma boa noite a todos. Se gostaram do vídeo, repassem, ativem o sininho. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um bom fim de semana a todos.